O Domador de Monstros, Ana Maria Machado. Era uma vez um menino chamado Sérgio. Um menino como você e eu, que às vezes tinha medo e às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores lá fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Sérgio ficou com medo. Para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo? Só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou um monstro mais horrendo, horrível e horroroso, e avisou: aí vem o monstro de um olho só. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede, e lá estava o novo, de um olho só, olhando para ele. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede, e lá estava o novo, olhando para ele com seu olho só e suas duas bocas. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem o monstro com um olho só, duas bocas e três chifres. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas duas bocas e seus três chifres. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem o monstro com um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem o monstro com seu olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas e cinco umbigos. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas, seus cinco umbigos.
Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos e suas 6 línguas. Um monstro meio engraçado. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede, e lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas e seus 7 rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 córcovas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede, e lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 córcovas. Sérgio ficou ainda com mais vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 córcovas e 9 pernas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede, e lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 córcovas e suas 9 pernas. Sérgio não aguentava mais de tanta vontade de rir, mas mesmo assim ainda disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou.
Então, Sérgio avisou. Aí vem o monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 córcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas. E Sérgio ria tanto que nem conseguiu falar direito. Aí, o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio riu muito, até que acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas.